Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Esse é um podcast feito para um trabalho para a disciplina de Ecologia 1 do Departamento de Genética, Evolução e Ecologia da UFMG. Participantes dessa conversa são Caio Gouveia, João Vitor Cardinali, Milena Guimarães, Pedro Paulo e Rafaela Moreira. O tema do episódio de hoje é: a seleção sexual em humanos existe? E para responder essa pergunta, nós precisamos explicar o que é a seleção sexual e como ela ocorre. No mundo das criaturas que se reproduzem de forma sexuada, machos sem fêmeas e fêmeas sem machos não passam seus genes adiante, o que torna a escolha de parceiro uma das escolhas mais importantes da vida, pois isso é o que garante a sobrevivência da espécie. Como consequência disso, eles topam quase tudo pela oportunidade de se reproduzir. E é aí que vemos a ação da seleção sexual, a evolução de características que têm o propósito de atrair e conquistar o sexo oposto. Na natureza, geralmente quem escolhe são as fêmeas, por causa do alto gasto que elas têm com a gestação e com a prole. Isso faz com que os machos tenham que competir pela atenção delas e demonstrar que são bons parceiros, que seus genes merecem ser passados adiante. Essa escolha envolve um conceito chamado qualidade reprodutiva. São critérios aplicados na escolha das fêmeas para saber se o macho é o melhor parceiro ou não, podendo ser, por exemplo, sobre a capacidade de o macho alimentar o filhote, caso seja necessário, se ele é forte e consegue vencer brigas com outros machos, ou então alguma outra característica física. Um exemplo comum dessas características físicas envolvidas nessa escolha da fêmea, e um que provavelmente vem à mente de muitos quando se fala de seleção sexual, é o dos pavões. Apenas os machos possuem aquela cauda longa e colorida, o que nos olhos da fêmea provavelmente funciona como um sinal de que esse macho não só possui genes saudáveis e desejáveis para a prole, como também que ele conseguiu chegar à idade reprodutiva sem servir de jantar para nenhum predador, mesmo com todas aquelas cores. Além disso, os pavões também realizam um canto no processo de corte, como um método importante para atrair fêmeas, assim como muitos outros tipos de aves. Já em outras espécies do reino animal, podem ocorrer adaptações para o combate entre membros do mesmo sexo, que se manifestam como um ponto-chave no sucesso reprodutivo. Esse é o caso, por exemplo, dos besouros hércules, nativos das regiões tropicais da América do Sul e da América Central, que compõem uma das espécies de besouro de maior tamanho e tem como um de seus traços mais marcantes o acentuado dimorfismo sexual. Os machos tendem a possuir mais que o dobro do comprimento das fêmeas, e isso se deve ao grande par de chifres encontrados neles, que podem muitas vezes ser até mais longos que o corpo do inseto. E os machos então utilizam esses chifres pronunciados para brigar pelo direito da cópula, após serem atraídos pelos feromônios das fêmeas. E nesses combates, os besouros tentam levantar e jogar um ao outro até que um deles desista e recue. Pensando nos comportamentos dos pavões e besouros, me perguntei quais seriam os fatores que influenciam a seleção sexual em diferentes seres vivos. Uma variável ecológica que aparentemente passou despercebida por muito tempo, no contexto de competição por parceiros, é a dimensionalidade do ambiente, no qual a competição de acasalamento ocorre. Esse é um conceito também utilizado em outras áreas da ecologia, que leva em conta como a disposição do ambiente afeta o comportamento dos seres vivos, ou seja, animais que ocupam as copas das árvores possuem comportamentos diferentes de animais que andam em terra firme ou nadam. Para ter sucesso em disputa, os machos, normalmente, devem excluir concorrentes de parceiros do mesmo sexo, ou os recursos necessários para atraí-los. Isso pode ser viável em ambientes essencialmente unidimensionais, de tocas e túneis, lar de besouros e aranhas. Em ambientes bidimensionais, como a terra seca, onde nós humanos nos situamos, mas impossível em 3 dimensões, ar, água ou árvores, onde existem muitas rotas internas para os concorrentes e a competição quase não pode ser observada. Por exemplo, o ambiente aquático tridimensional impede que os golfinhos machos individuais monopolizem fêmeas, resultando em um sistema de acasalamento promíscuo, em que a escolha por parceiros é substituída por uma competição espermática, na qual as fêmeas e os machos copulam com vários parceiros diferentes, e o esperma vencedor da competição no trato reprodutivo fecunda o óvulo. Comparações feitas por pesquisadores como David Putz
sugerem que a dimensionalidade do espaço onde os indivíduos se encontram explica bem a variação específica na competição e, consequentemente, outros mecanismos de seleção sexual. Tudo se trata do volume, ou seja, do meio em que a seleção sexual ocorre. A dimensionalidade do ambiente de acasalamento, portanto, ajuda a explicar por que as disputas ocorrem em algumas taxas e não em outras, tendo desenvolvido uma estrutura teórica para prever os mecanismos e a intensidade relativa da seleção sexual. Voltamos nossa atenção agora para os humanos. Existem também características físicas que são diferentes em homens e mulheres que podem estar relacionadas à seleção sexual. Podemos citar como exemplo os traços faciais masculinos, que resultam um rosto mais anguloso e com mais pelos, em comparação ao rosto feminino, que geralmente é mais arredondado e com menos pelos faciais. Os homens, com traços mais masculinos, refletem um maior nível de testosterona, que está relacionada a uma imunocompetência mais baixa. Assim, essas características refletem um sistema imunológico mais forte, que poderá ser passado para os filhos, pois apenas indivíduos muito saudáveis suportam grandes quantidades do hormônio. Por outro lado, os homens com traços mais femininos geralmente apresentam maior cooperação e cuidado parental, e as duas características são levadas em conta pelas mulheres, mesmo de forma inconsciente, ao escolher o parceiro sexual, não é mesmo? Os baixos níveis de testosterona influenciam outras reações no corpo, como, por exemplo, o tamanho dos músculos, a facilidade de ganhá-los e a porcentagem de gordura corporal. As mulheres têm muito mais dificuldade para ganhar massa muscular do que os homens, mesmo malhando. Todas essas são adaptações evolutivas no corpo feminino para a gravidez e fazem com que seja mais fácil tocar lipídios ou gorduras nas células, principalmente naquela barriguinha que insistíamos em perder, né? Tudo isso a fim de garantir nutrientes, energia e calor para o corpo durante uma possível gestação. Mas e aí? A seleção sexual em humanos existe? Olha só, como a gente pôde ver no decorrer desse episódio, ela existe sim e está presente em diversos momentos da nossa vida. Entretanto, a literatura científica, tanto a biológica quanto a antropológica desse tópico, ainda não é suficiente para explicar todos os fenômenos intraespecíficos humanos que podemos observar atualmente. Somos seres complexos e que apresentamos uma diversidade étnica e social enorme que influenciam diretamente nossos comportamentos, e deve-se ter cuidado para que essas individualidades não sejam reduzidas a uma explicação meramente biológica. Sendo assim, é mais do que válido ressaltar que nós não podemos explicar o comportamento humano da mesma forma como criamos teorias para explicar o comportamento dos animais. Mas é possível direcionar o nosso raciocínio para facilitar o compreendimento de algumas das nossas escolhas, conscientes ou subconscientes, como foi feito aqui nesse podcast. Somos seres pensantes e não somos controlados pelos nossos instintos animais. Não fazemos tudo por sexo. E assim, nós terminamos o episódio de hoje sobre a seleção sexual em humanos. Esperamos que você tenha gostado dessa breve discussão sobre o tema e agradecemos a você pela audiência. Até a próxima!